Lições de Éfeso, uma igreja caída. Nós vimos que Jesus começou, enviado do Pai, a fazer as obras do Pai aqui na terra. As primeiras obras de Jesus: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, purificar os leprosos. A pregação, evangelho do reino. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando Jesus, então, estabelece o padrão dessa missão, que é o padrão do discipulado, agora ele envia os 12 discípulos para fazer a mesma missão que ele fazia. Depois mais 70. Depois é óbvio para os 120 que é a mesma coisa, e a igreja primitiva continua isso. Paulo, quando ele é inserido no corpo de Cristo, ele é conduzido pelo Espírito Santo até em Éfeso ele experimentar o que eu vou chamar de plenitude, à medida da estatura da plenitude. Mas eu estou adiantando. Vamos para Efésios, tá? Porque é interessante a gente falar agora sobre a carta que Paulo escreveu para a igreja que experimentou esse tremendo derramar. E essa carta seria lida em todas as 7 igrejas. Eu sugiro que você faça pausa agora, o vídeo, e faça uma leitura de Efésios. A carta aos Efésios. A carta de Paulo, que estava lá, que ele escreveu para os Efésios. E aí, gostou da leitura? Eu queria que você lesse para eu poder fazer comentário sobre 2 ou 3 pontos só. Capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu estou querendo que você veja o zelo que Paulo tem em relação a manter intimidade com o Espírito Santo. Ele está falando com essa igreja: vocês receberam com a imposição de mãos um Espírito Santo e agora vocês têm sido guiados pelo Espírito Santo. Ele está relembrando, ao passar dos anos você não pode entristecer o Espírito Santo. Você precisa ceder, se entregar, receber toda a ministração que ele faz no meio dos filhos de Deus. Paulo tinha falado para os romanos, em Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Ele tinha recebido a revelação que a maior característica de Jesus como filho de Deus é que ele era guiado pelo Espírito Santo. Então, os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E Paulo está ligado nisso, e na inspiração do Espírito Santo ele fala para não entristecer o Espírito Santo. Ele está zelando por esse relacionamento da igreja com o Espírito Santo. Ele fala em capítulo 5, versículo 8, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, como? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Messias. Diz aqui de Cristo, mas eu creio que nós precisamos também falar do Messias para perceber que essa palavra Cristo é a tradução da palavra Messias. Paulo está falando que eles devem se submeter uns aos outros no temor do Messias, por causa do seu relacionamento com Jesus. O Messias deve se sujeitar uns aos outros em amor. Aqui ele fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Ele está dizendo, não enche a cara de vinho,
porque você vai fazer coisas que você não devia e não quer. Agora, encha a cara do Espírito Santo. Lembra aquela primeira palavra de Pedro, quando o Espírito Santo veio? Ele diz, esses homens não estão embriagados como você está pensando. Eles estão embriagados, mas do Espírito, não do vinho. E assim como o vinho domina a pessoa embriagada, o Espírito Santo quer dominar você, quer conduzir você, quer governar sobre a sua vida. Isso na carta aos Efésios. Muito interessante que essa é a carta, por causa da sua experiência no Senhor, em que em capítulo 4 fala sobre algo que tanto falamos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Que serviço é esse? Que serviço é esse? Se você está pensando que servir é filmar, fazer parte do ministério de mídia da igreja, como diácono você vai varrer, arrumar as cadeiras, preparar isso, preparar aquilo, tudo isso, queridos, é tarefa de casa. Tudo isso não é o serviço que ele está falando aqui. Que serviço que ele está falando aqui? A missão do Messias. Esse é o serviço para o qual nós somos chamados e para o qual nós somos comissionados e para o qual nós somos predestinados em Cristo Jesus. Você não foi salvo para ser salvo. Você não foi salvo para ser salvo, para viver apenas num estado de salvação. Você foi salvo para se tornar filho de Deus, amadurecer e executar as obras do Pai como Jesus. Você é salvo para você se tornar filho de Deus e agora discípulo do Messias para dar continuidade à missão do Messias. Esse é o serviço aqui. E apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é designado, é concedido à igreja, porque isso é de Jesus. E essas funções, essas essências do Messias são dadas à igreja para aperfeiçoar os filhos de Deus santos, para desempenhar o seu serviço para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que vai gerar essa unidade? A missão do Messias. O nosso sacerdócio em Cristo, até que todos cheguemos também à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, nós vamos ser semelhantes a Jesus, até que cheguemos à perfeita varonilidade. Implícito nisso aí são as fases de desenvolvimento. Vai ter uma fase infantil, uma outra fase de adolescência, uma outra fase de juventude, mas aí ele quer que cheguemos à perfeita varonilidade, à maturidade, para não confundir, até que cheguemos à medida da estatura, da plenitude do Messias. De Cristo significa do Messias, Jesus como Messias. E aí, mais uma vez, a medida da nossa maturidade em Cristo, ela é relacionada ao Messias no seu serviço ao Pai, que é a missão: pregai, curai, ressuscitai, expulsai, purificai. A carta aos Efésios traz para nós o que é tão importante: dar continuidade, zelar pela nossa intimidade com o Espírito Santo. Mas tem mais uma coisa: todas as cartas pastorais têm isso.
4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por que Paulo fala sobre isso? Lembra que ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Na inspiração do Espírito Santo, que conhece tudo e todos na igreja em Éfeso, o Espírito Santo incita em Paulo para escrever essas palavras. Por quê? Porque tem gente mentindo. Deixando a mentira, fala cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O Espírito Santo sabe o problema que tem na igreja. E agora ele está inspirando Paulo para falar sobre isso. Entendendo? Irai-vos e não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais. Tinha gente furtando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tinha gente que tinha boca suja antes, quando era pagão, quando se conduzia pelo mundo, mas agora, não. Só devemos falar a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito, longe de vós toda a amargura. Por que ele fala isso? Porque tem gente na igreja cheia de amargura. Cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a última coisa que eu vou citar aqui. Paulo fala de algo que é a essência do discipulado. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aromas suaves. Nós precisamos lembrar que todo discípulo quer imitar o seu mestre, assim como todo filho quer imitar o seu pai. Em outro texto, Paulo fala: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está se colocando como ponto de referência. Você quer chegar a Cristo? Olha para mim, que além de mim você vai enxergar a Cristo. Eu estou buscando Ele, eu estou querendo imitar Ele. E nisso eu quero compartilhar algo do meu coração. Eu quero imitar a Jesus na missão que Ele executava, as obras do Pai. Nisso, se pudermos observar, até o próprio Jesus estava imitando o Pai, fazendo as obras que ele via o Pai fazer. Eu entendo que executar a missão do Messias é simplesmente ser um imitador de Deus, o Pai. E o Espírito Santo quer gerar esse desejo em cada um de nós, porque Ele quer atender essa busca na vida de cada um de nós, como filhos e como discípulos. Até a próxima.